Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, obrigado por este tempo precioso, ponderando sobre Sua palavra. Abençoe-me enquanto busco inspiração para o meu dia. Nesse dia tão abençoado, onde nós celebramos a festa de São Miguel, São Gabriel e São Rafael arcanjos. Que os arcanjos de Deus possam nos guardar ao longo de todo esse dia e de toda a nossa vida. O evangelho para esse dia é João, capítulo 1, versículos de 47 a 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje eu vou fazer a minha reflexão em dois momentos. No primeiro, comentando um pouco sobre essa passagem de São João. E depois falando um pouco sobre os arcanjos. Então, primeiramente, nosso Senhor disse a Natanael que ele era um verdadeiro filho de Israel, que não havia nada de duvidoso, nada de duplo nele. Jesus estava chamando a atenção para a nobreza da alma de Natanael. Natanael não queria impressionar os outros. Ele não estava preocupado com as aparências. Ele era autêntico, real, honesto, confiável. Essa disposição agradou muito a Jesus. Podemos dizer o mesmo de nós mesmos? Rezemos pela graça de sermos fiéis às nossas convicções cristãs, independentemente das pressões que, porventura, possamos sofrer. Jesus também diz: Antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Não gostaríamos de saber o que aconteceu debaixo daquela figueira? Eu, por exemplo, fico com uma tremenda vontade de saber o que se aconteceu ali. Qualquer suposição seria mera especulação. Mas o importante a saber é que a ocorrência a que Jesus se referiu foi provavelmente significativa para Natanael. Ele parecia impressionado com o espanto de Jesus ao conhecer mais profundamente do que qualquer pessoa jamais o conhecera antes. Jesus também conhece cada um de nós na nossa intimidade. Conhece nossas intenções mais profundas, quando os outros só veem palavras e ações. Jesus conhece as nossas intenções distorcidas, aquelas que podem corromper até o mais heróico dos nossos gestos. E Ele conhece os desejos mais profundos do nosso coração, às vezes antes de nós mesmos. Quanto mais permitirmos que Deus entre no santuário mais íntimo da nossa alma, maior será a nossa experiência das maravilhas que Ele pode fazer em nós. É notável que Deus nos conheça como Ele nos conhece. Ainda mais notável é que Ele nos ama como nos ama. E ainda mais notável que Ele nos chama à união com Ele. A nossa experiência de dar permissão a Deus para sondar as profundezas dos nossos corações abre-nos a verdade de sermos profundamente amados por Ele. E, finalmente, a experiência de permitir que Ele nos transforme e nos leve à união com Ele. Celebramos os anjos na liturgia de hoje. A palavra anjo significa um mensageiro. Na realidade espiritual, os anjos estão por toda parte. Os anjos da guarda pessoais estão conosco durante toda a nossa vida. Os anjos estão presentes em cada missa, adorando Jesus junto conosco. Os anjos são invocados nos funerais, quando lhes pedimos que nos conduzam ao paraíso. Toda a vida da igreja
se beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos, como o Catecismo da Igreja nos ensina. Como nós somos abençoados por essas criaturas misteriosas que Deus nos deu? Com que frequência pensamos neles? Acolhemos a presença dos anjos na nossa vida? Pedimos favores a eles? Os anjos são espíritos puros e, portanto, imortais, criados por Deus antes de Ele criar o homem. Eles devem ser extensões do amor e do cuidado providente de Deus por nós. A providência de Deus e o cuidado se expressam nos seus anjos. Seu papel é louvar e adorar a Deus, agir como mensageiros de Deus, fazer a vontade de Deus e nos proteger. Essa também é uma missão dos anjos, proteger a nós que somos filhos de Deus. Deus enviou seus anjos muitas vezes, e a Bíblia nos mostra muitos momentos em que os anjos são enviados. Os arcanjos, como é o caso de hoje, Miguel, Gabriel e Rafael, formam uma das 9 ordens dos anjos. Os mais proeminentes entre eles nas Escrituras são esses que nós celebramos hoje. Miguel, o protetor, Gabriel, o mensageiro de Deus, e Rafael, o curador e guia dos humanos. O nome dos anjos termina com o sufixo El. É uma referência a Deus chamado Elohim no Antigo Testamento. Miguel significa quem é como Deus, Gabriel significa Deus é minha força, Rafael significa Deus cura. São nomes bonitos para colocar nos filhos. Iniciemos então a nossa reflexão sobre Miguel, São Miguel Arcanjo. O que significa Miguel? Quem é como Deus? Do desafio que lançou aos anjos rebeldes, liderados por Lúcifer. No livro de Daniel, São Miguel é o grande príncipe que defendeu Israel. No livro do Apocalipse, ele é o poderoso príncipe que lutou com Lúcifer e que arrastou a serpente para o inferno. Sendo ele o protetor da igreja, nós rezamos sempre a ele a oração composta pelo Papa Leão XIII. E Gabriel? O que significa Gabriel? Mensageiro de Deus ele é. Gabriel significa Deus é minha força. Foi Gabriel que anunciou ao marido de Isabel, o sacerdote Zacarias, a feliz notícia de que sua esposa estéril conceberia um filho, João Batista. Também foi Gabriel que anunciou as boas novas a Nossa Senhora, de que ela daria à luz o Filho de Deus. Ele pode ter sido o anjo sem nome, enviado a José em sonho, também para lhe dizer que deveria receber Maria em sua casa como sua esposa. E foi através do Espírito Santo que esta criança foi concebida nela. Ela dará à luz um filho e você deverá chamá-lo de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Gabriel também anunciou o nascimento de Jesus aos pastores. Ele pode ter sido o mensageiro instruindo os magos a retornarem às suas terras por outra rota, em vez de retornar ao rei Herodes. E também o mensageiro que apareceu a José em sonho, para instruí-lo a retornar a Israel, como aqueles que procuravam a vida da criança. Rafael. Rafael significa Deus é minha força. Ele é o guia e o curador do homem, designado por Deus. Ele guiou a jornada de Tobias, cumpriu a tarefa de Tobias de coletar o dinheiro de seu pai e arranjou o casamento de Tobias com Sara. Deu a Tobias os meios para curar a cegueira de Tobit e protegeu Sara do diabo. Nós sabemos que a assistência dos anjos é uma confiança, uma garantia encorajadora para nos livrarmos dos nossos medos. Nosso anjo da guarda nos protege. A verdade de que um anjo está sempre nos observando é um incentivo para fazermos o bem e evitarmos o mal. Os mensageiros de Deus estão sempre a falar conosco. A proteção e a assistência dos anjos constituem uma grande provisão, da qual devemos estar sempre gratos a Deus. Que nesse dia recordemos
a beleza da proteção dos anjos, dessas criaturas especiais de Deus, para cuidar de cada um de nós e para nos guardar. Senhor, nunca poderei compreender completamente quanto bem o Senhor me conhece e me ama. O Senhor deu à igreja o dom dos arcanjos. Sou grato por todos os seus dons espirituais e quero apenas conhecê-lo mais e mais a cada dia que passa. Senhor, hoje, pela sua graça, estarei mais consciente do seu dom de anjos e buscarei sua orientação e favor. Eu me confio à proteção e à guarda do meu anjo da guarda. Amém. Deus abençoe você em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.